Vamos começar pelo começo. O que é uma sociedade matriarcal? O que nos difere dela? Matriarchal is like, many people, they misunderstood what is matriarchal. In some places, they think, even for some men, they think they are very afraid about matriarchal. Because they think in matriarchal family, men are nothing, women are the boss, but not like this. And in matriarchal society also, boss is the woman. But we also respect the men. Es una cuestión de poder. Básicamente es una relación de poder. Hay una palabra sánscrita que se llama Shakti. Y esa palabra sánscrita muy antigua, estamos hablando también de miles de años atrás. Shak significa poder. Shakti es la energía femenina. O sea que yo creo que el hombre sabe el poder creativo, hacedor, realizador, la inspiración que tiene la mujer. Y creo que el hombre es un problema casi de autoestima que tiene con relación a la mujer, en donde percibió que, equivocadamente, pero percibió que tenía que, en cierta manera, colocar en una casta inferior, someter a la mujer para que él no se viese, era como un enemigo, en cierta forma, un peligro, ¿no? A questão é, ela não pode ser responsável pela manutenção do modelo de opressão. A diferença dessas estruturas é que, no modelo em que ela comanda, e essas palavras são difíceis para nós, porque comandar, mandar, ser chefa, ser matriarca nos remete ao modelo de opressão. Ou seja, uma estrutura matriarcal ela está vinculada ao não oprimir. Eu tenho um desenvolvimento dessa sociedade e que agora, só que esse desenvolvimento ele tem uma estrutura completamente diferente da nossa. E essa é a nossa dificuldade de entender. Nós tendemos a colocar o olhar sobre eles como primitivos, como fósseis vivos que ainda resistem à cultura, mas tem aí um julgamento muito sério, como se eles fossem inferiores. Eu não consigo, talvez você não consiga, enxergar eles como o que eles têm de melhor, o que podemos aprender com ele. O problema é, nós temos uma lente que diz que o desenvolvimento e o crescimento econômico que nós tivemos marca um status elevado. E isso que bagunça tudo quando você vem para cá. Se você consegue ter um olhar que essa sociedade que tem traços do neolítico, uma sociedade camponesa, tem uma estrutura de gestão social completamente diferente, em alguns pontos está muito superior à nossa, é algo que incomoda. E onde encontramos essas sociedades? Porque nunca tínhamos ouvido falar delas antes. Onde elas estavam escondidas? A estrutura Mosul, e aí entra algo bastante interessante, quando você estuda as sociedades matriarcais, por exemplo, os Bampus, que é uma sociedade matriarcal que não existe mais, que você consegue visitar em Xi'an, tem um museu sobre os Bampus, e aquilo ali você está falando de um estudo antropológico, você está falando de estudo de ossos, de crânios humanos, de como esses corpos eram enterrados. Isso é o que a gente tem de informação de culturas matriarcais. Quando eu venho para os Mosuls, eu travo um contato com uma realidade muito mais complexa, que não foi do que talvez aconteceu, foi do que aconteceu e está acontecendo. Primeiro, eles existem. Estou falando de um modelo que vem do Neolítico e que inexplicavelmente ainda existe aqui.
podemos chamar de milagre de alguma forma, seria um milagre, porque o modelo, a estrutura posterior patriarcal, ela de alguma forma deu muito certo, ela vingou e ela ocupou a Terra, né? O que nós chamamos, esse nosso desenvolvimento, que nós temos tanto orgulho, ele advém também de uma estrutura patriarcal, que no início é guerreira, de ocupar, de conquistar território. Ela é vencedora por um lado, né? Não adianta você ir numa crítica vazia. Se eu estou aqui é porque eu tenho uma estrutura tecnológica, um certo desenvolvimento, podemos chamar assim, que ocorreu, fato, né? Mas e de repente eu tenho num local da Terra ainda essas pessoas que vivem algo parecido, que seja ou tangenciando algo próximo do que era no passado, é incrível, é inacreditável. E eu não estou exagerando não, essas pessoas estão aqui na rua, né? Eu tenho todo o desenvolvimento chinês, dos Hans, né? Da maioria étnica da China, mas eles estão aqui, você consegue visitá-los, você consegue conversar com eles dentro das dificuldades normais da língua, mas é isso que encanta, eles existem e você pode de alguma forma, é como se fosse uma máquina do tempo, isso que é o mais interessante, eles estão aqui e você pode de alguma forma pensar, trazer esses traços para os seus estudos. Né? Yeah, I work in look like tourist office, like local tour guide. Before I take the tours around the lake and introduce my culture for the tourists. And now I work in the museum, Mosul Museum. This museum is also belong to the to look like tourist office, but now I introduce more inside of museum, not to go out. So it's tell the Mosul cultures, tell the something in the museum. Aprendemos com elas? O que podemos aprender com elas? A primeira diferença mais estrutural e mais evidente é o conceito de família. Em sociedades matriarcais, a família é a família da mãe. A mãe e os seus filhos e os seus netos constituem uma família. Isso é muito importante porque isso afeta muitas coisas. Tem muitas diferenças que vêm dessa definição. Para nós, a família é o casal. A família nasce com o casamento. E isso tem uma série de consequências que às vezes a gente nem vê. Mas em uma sociedade matriarcal, o conceito de família é da família grande.我3年就得25个事情啊，20多个事情我俩3年就，就是侬搞这种话还不就？我搞我是这样的，挺好过。我过面这我外面人多，我外面多，我过面你过日均的话，他我多，节日你过，我多就是产生啊，他的俺成我就小伙子就俺是，我过面你过别人说的嘛。O conceito de herança é o conceito chave na história da estrutura matriarcal, no modelo de estrutura matriarcal, e de alguma forma também na posição da mulher na sociedade, né? Porque no modelo convencional camponês, então o que ele tem de semelhante? Qual que é a tangência dele com o modelo matriarcal? Ele extrai da terra, ele vê na terra o seu elemento principal de cuidado. A relação com a natureza é uma relação mais estreita, evidentemente. Em alguns outros pontos, e no ponto principal da estrutura matriarcal, que é a herança, e aí difere completamente. Porque o elemento de herança, ou seja, algo que eu trabalhei com o meu suor, e eu preciso deixar isso para alguém. Se eu tenho essa necessidade de saber quem é o herdeiro, eu ponho o masculino numa posição de superioridade. Se eu preciso ter a certeza de quem é o meu filho para deixar as minhas posses, a chave do patriarcalismo é aprisionar o feminino. O feminino é aprisionado para ter a garantia
de que o filho é de quem detém as posses. Numa estrutura em que a propriedade é coletiva, muda tudo. Agora eu falo de uma sociedade, de uma estrutura em que a posse da terra é coletiva e a própria família vai herdar, vai continuar na manutenção dessa propriedade. Ou seja, eu tenho o feminino num status completamente diferente. 大方向的说，还可就不行的这个事，因为保护毛族文化就是保护母系大家庭，但是这个的话是有点迟疑，这就细节上了。虽然说是大的，现在说是细节上了，这种是为啥子呢？因为在这个发展过程当中，大家庭有很多问题是比不起小家庭，为啥子呢？相互观望。我们假如是一个大家庭，我们这帮人是一个大家庭，就有可能就指望到1-2个人给干老公，或者给出去打工挣钱，其他的人就会有屋头就天天早起，啥子不做，这样就这个家庭就会不会发展不会发展。如果是小家庭的话，就它有个优势就是独立自主。这个责任就自己挑起来了过去，他今天不做也得做嘛，做也得做，因为你不做你就会吃不起饭，甚至人家会说你这家人穷了，这么那么了，很多社会的压力包括方方面面的家庭的压力，之所以他必须要面对去给拼，这样的话这个小家庭的发展速度会快。之所以的话，政府要正确引导这个事情，就是说根据实践采取多种办法把这个现象避开。我个人认为是要只有大家庭的方式才是长远的，而不是长远的。 And the patriarchal place is like, more like if you go to out, you said that you're from matriarchal, they're afraid of you. But I think when I find some people, they said that they're patriarchal, I will never afraid of them. This is different. E ainda nos incomoda ver uma sociedade camponesa chamada de primitiva e que em alguns pontos, sim, eles têm muito a nos ensinar. Hoy no tenemos opción. El mundo está virando hacia los valores matriarcales, está cambiando hacia los valores matriarcales y no hay opción. Esto está pasando en la política, en la economía, en las finanzas, en el deporte. La presencia de la mujer en las áreas de más responsabilidad no es una posibilidad, es una necesidad que ya no se puede negar, no se puede impedir. La fuerza femenina está impregnando el mundo en todas las formas sociales. No final das contas, o que nos diferencia são questões bem profundas. Pensando num framework super simples, super comum, que é o do iceberg. No iceberg, aquela parte visível que está acima da água são os sintomas, são os fatos concretos, são aquilo que a gente vivencia, é aquilo que a gente sente agora a necessidade de mudar. Quando você vai descendo nas camadas, você vai para estruturas, para modelos mentais, para diferentes essências. O que diferencia um patriarcado de um matriarcado está lá na essência. Por isso que às vezes a gente se confunde, porque a gente vê estruturas ou até sintomas, né, os fatos concretos que aparecem, a gente vê os fatos e fala, é igual, mas não é igual. A gente até tem alguns fatos e algumas estruturas que são semelhantes, mas elas têm significados profundamente diferentes, porque elas vêm de lugares diferentes, a essência daquele modelo é diferente. O pensamento por trás daquilo é diferente. E aí, portanto, a forma com a qual nós vivenciamos aquilo, os sentimentos atrelados, são diametralmente opostos às vezes. Tem uma citação da presidente da B Corp, das empresas B, que eu gosto muito. Ela diz o seguinte:
A questão que vivemos hoje já não é mais uma questão de gênero, é uma questão de valores. E valores femininos são para todos e precisam muito ser resgatados. Y los hombres no tenemos que tener temor a liberar nuestros valores femeninos, que está haciendo también que eso traiga una serie de libertades. Hace 5, 3, 4 años atrás, uno miraba opciones de género. ¿Cuántas había? 2, hombre y mujer. Hoy hay más de 70. ¿Eso qué muestra? Libertad. Eso no existía antes, sí, existía oculto. Ahora existe una nueva amplitud para incorporar a esas personas, escucharlas, aprender también de sus opiniones y sus sensibilidades distintas, y sus ideas distintas, y sus visiones del mundo distintas. Y bienvenidos sean, porque son personas inteligentes. Entre tantas coisas que vimos, a maior provocação, a que mais fica e a que mais instiga a aplicação é o paradigma do cuidado. Como que conseguimos construir um paradigma que mais cuida, que mais olha para o outro, para nós mesmos, para os nossos sentimentos? Como que eu construo uma sociedade de parcerias ao invés de uma sociedade de opressão? Como eu enxergo aquele que trabalha comigo, aquele que nós chamamos de subordinado, independente do modelo de trabalho, tenho o privilégio de trabalhar num modelo um pouco, quer dizer, bem mais horizontal, mas eu preciso escutar essas pessoas. Como eu faço esse clã? Como eu faço essa função de matriarca, que obviamente nunca serei, mas como eu faço isso? Como eu incluo pessoas, como eu escuto pessoas, como que eu sei um pouco do que elas estão sentindo. E o aprendizado daqui talvez não seja só falando, menos intelecto, menos racional e estar próximo. O meu modelo de liderança, ele implodiu internamente com os moços. Isso é bom. Ela gera de uma maneira completamente diferente, muito difícil de entender. Mas o primeiro aspecto, ela trabalha demais. Ela é exemplo e ela é respeitada por quem está abaixo dela. A questão é como ela constrói essa autoridade. Comportamento não se aprende na teoria. Comportamento se aprende pelo exemplo. Se você me fala uma coisa, mas faz outra, eu vou aprender o que você faz, não o que você fala. E esse nível de integridade, de coerência, talvez foi uma das coisas que mais me marcou dessa viagem. Eu tenho uma sociedade com menos compensações, eu tenho uma sociedade com menos discurso e mais ação. Isso é muito espetacular. No auge da nossa suposta sofisticação, nós criamos teorias, escrevemos livros, criamos frameworks, tudo para trabalhar a liderança, e a gente perdeu a conexão com aquilo que é mais simples, mais básico e é o que verdadeiramente funciona. Se você quer transformar a sua empresa, o seu grupo, o que quer que seja, você precisa começar por você mesmo. Se você quer mudar hábitos, se você quer propor novos comportamentos, só tem um jeito de fazer isso, que é mudando o seu próprio comportamento. E nós temos esse músculo, digamos assim, o músculo da mudança pessoal muito atrofiado, a gente é pouco acostumado a fazer isso. Está na hora da gente retomar. Las mujeres que educan a sus hijos
sin darse cuenta, han sido criadas en una estructura patriarcal. Y tienen que hacer tienen que reaprender para no pasar ese modelo a sus hijas principalmente, que continúan ese modelo educativo, y muchas veces, si eso se modificara, se iría mucho más velozmente a un cambio de paradigmas sociales que está costando, que va a lograrse, y que bueno, que como todo cambio lleva fricciones, ¿no? En este momento, pero bienvenido sea. Eu enxergo que a autoridade é conquistada na força. Tá muito claro para nós que eu imponho uma autoridade. A matriarca, ela é a figura absoluta da casa, mas é ela que dá mais exemplo. Ela gera as finanças da família, ela ajuda a educar, ela delega funções, mas ela não se isenta do fato de ser exemplo, de trabalhar. Ser escolhida uma matriarca, ser uma unanimidade naquela família é uma responsabilidade gigantesca, gigantesca. Old people always tell us, use your eyes to see more, don't ask many questions. This nobody need to teach you by looking. When we're childhood, my mother and they do this. After we learn from them, maybe our kids will learn from us.